Fala galera, então, meu nome é Thiago Sampaio, tô aqui de novo para ensinar vocês a cozinhar, né? Thiago, fiz minhas compras, minha despensa tá cheia, mas não, e tô com vontade de comer alguma coisa diferente e não dá para sair de casa para poder comer. Não precisa, você vai fazer em casa. Lembrando que 90% das receitas que existem não são segredos, são técnicas e regras. Essa é a diferença, né? Thiago, mas como assim? A sua casa tem um fogão industrial que tem o fogo com pressão? Não. Então você tem que seguir uma regra de ter... A regra é paciência para esperar a panela esquentar ao ponto certo. Porque em um restaurante, aquela panela atingiria aquela temperatura muito mais rápido, porque a pressão no fogão é muito maior. Então tá aí um mistério já desvendado. Então, quando a gente se propõe a entrar na cozinha, a gente tem que pensar nesses momentos de técnicas e regras, né? O prato que a gente vai fazer hoje, gente, eu amo fazer esse prato, porque esse prato é o que remete você à sua infância, ao seu momento familiar, aquela mesa redonda, junta aquela barulheira, aquela bagunça toda de que só a família sabe fazer e que todo mundo ama, e com certeza vai fazer você olhar e falar assim, caraca, eu tinha tudo aqui em casa e vou fazer, né? A minha maneira de fazer é um pouco diferente e eu vou mostrar o porquê para vocês. O primeiro porquê, gente, é que um cozinheiro, gente, eu sou chefe de cozinha, perdão, mas não estou chefe de cozinha. Eu sou cozinheiro por profissão. Minha profissão é ser cozinheiro, né? Quem veste uma roupa dessa e já sai falando que é chefe de cozinha é um bosta. Me desculpa, é um bosta. Mas eu visto essa camisa aqui e sou cozinheiro. E um cozinheiro não pode seguir padrões. Quem segue padrão é rede de fast food. Eu não sou rede de fast food. Então, a minha maneira de servir esse prato faz com que eu faça uma outra coisa com o meu macarrão. Então, quando eu faço esse prato, lá, um macarrão à bolonhesa que a sua família fazia antigamente, era pegar o macarrão, juntar a carne moída e blum, pronto. Não. Minha maneira de servir é diferente. Minha maneira de servir é servir empratado direitinho. E servir empratado me dá um novo desafio, porque eu tirar ele da água, botar ele no prato e botar a carne moída em cima só? Não. Não vai ser só assim, não. E vocês vão ver que vai ficar bem melhor. Todas as massas que eu vou fazer, todas as massas que eu faço desse jeito. Eu primeiro dou sabor à minha massa, para depois eu dar sabor, para depois eu incorporar um molho à minha massa. Mas a minha massa sozinha já tem identidade. Esse é o mais importante, tá bom? Galera, fica aí que vocês vão saber que esse nomezinho aqui, Thiago Sampaio, vai mostrar para vocês que cozinhar não é difícil, tá bom? Beijão. Gente, então, para quem perdeu a maneira certa de cortar o tomate para esse tipo de preparo, é muito simples, tá? Vou dar a dica de novo. A gente tem o tomate, né? Corta a tampa dele, né? Para esse preparo,
pode ser que a gente possa tirar sim essas partezinhas, né? Deixa só o miolo, né? Essa parte a gente pode usar sem problema nenhum. A gente corta ele ao meio, vira e passa a faca bem devagar. E gente, mais uma vez eu vou falar, usem a tábua como base. Não façam isso na mão, porque se você fizer isso na mão e a faca escorregar, vai um dedo, tá? Então sempre usa a faca, a tábua como base para você poder trabalhar, tá bom? Nunca use a sua própria mão como base. Esse é um erro gravíssimo que você pode cometer, tá? Mais um para vocês verem. Pronto, beleza? Tranquilo. Bem, espero que todo mundo tenha respeitado aquela regra que eu tenho dito a vocês. Não sabe o que fazer na cozinha, água para ferver. Água para ferver, tá? E aí eu venho com a minha quantidade de sal para poder cozinhar o meu macarrão. E aí vem, Thiago, quanto de sal? A quantidade, se alguém não foi à praia, que pode ser que aconteça, mas é a mesma quantidade de água que tem a água do mar. Pronto, mesma quantidade, só um pouquinho a mais, beleza. E aí vem a grande questão que todo mundo me pergunta: Thiago, eu coloco o que na minha água pro meu macarrão não grudar? Eu coloco manteiga, eu coloco azeite, eu coloco óleo? Não coloca nada, nada. O que vai garantir que o seu macarrão não vai grudar não é o óleo, a gordura que você vai usar, não é isso, tá? E por que eu não devo colocar? Por quê? Porque quando eu coloco o óleo, algum tipo de gordura na minha água, essa gordura vai grudar no meu macarrão e vai fazer vai criar como se fosse uma película no meu macarrão, que o meu molho não vai conseguir fixar no meu macarrão. Ele vai bater e vai escorrer, vai bater e vai escorrer. Então não se faça isso. O que vai garantir que o macarrão não grude é a gente de tempo em tempo mexendo ele de tempo em tempo. E uma vez uma amiga minha me perguntou como é que se coloca o macarrão na panela sem quebrar ele. Vou mostrar para vocês agora. Que macarrão não se quebra, tá, gente? Quem faz isso comete um crime muito grande, tá? Olha só, macarrão, ele não cabe, tem algumas panelas que cabem. Quem tem essa panela agradece, né? Mas quem não tem, ó, eu coloco e vou fazendo uma força, uma pressão um pouquinho devagar, ó. E ele já vai deitando. E daí ele já foi. Pronto. Daí ele já tá aqui. E aí, galera, vou mostrar pra vocês o ponto certo dele, sem precisar ficar cutucando, tá? A gente vai ficar aqui mexendo ele. E vou mostrar uma outra coisa a vocês também, que faz todo mundo perder o ponto do macarrão, tá bom? Pronto, gente, nosso macarrão já tá no ponto. E vocês podem ver que não tem nada grudado, não tem óleo, não tem gordura, não tem nada. E Thiago, como é que eu sei que ele já tá cozido? Ó, eu pego uma quantidade de macarrão e levanto. Se
abraçar a minha espátula, tá certo. Não preciso mais fazer mais nada, tá? E aí, muita gente me pergunta, Thiago, eu desliguei o fogo e perdi o ponto. Claro, desligar o fogo não quer dizer que você parou o cozimento dele. A água tá quente ainda, ele tá cozinhando aqui. Ele só tá com o fogo desligado, mas a água tá quente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai branquear o nosso macarrão. Que branquear é a técnica que a gente usa de parar o cozimento, que é uma bacia com água gelada. Que aí eu garanto que o ponto do meu macarrão está assegurado. É assim que a gente para o cozimento, e isso pode ser feito com batata, pode ser feito com legumes, pode ser feito com o que for. Com o que for. Tá aqui. Meu macarrão está na água gelada, né? Tá vendo que eu consigo colocar a mão. Então é porque a água tá gelada. E aí eu consigo mexer nele. Thiago, mas tá parecendo que ele tá um pouco duro. Sim, ele tá um pouquinho duro, né? Por quê? Ele abraçou a minha espátula, mas ele ainda não chegou no ponto dele. Porque ele ainda vai passar por um processo ainda. Então, se eu terminar ele agora, quando chegar lá na frente, ele vai virar uma papa, um troço horrível, né? E daí vem, não é técnica, não é técnica, não é nada, isso efetivamente é um segredo, tá? Quando a gente vai fazer algum tipo de macarrão, e a gente precisa fazer algum molho, a gente precisa fazer aquele espessante de farinha de trigo com água. O macarrão é feito de quê? Farinha de trigo. E ali tem o quê? Água. Então eu não preciso fazer o espessante, é só eu pegar uma quantidade generosa de água aqui para vocês verem o porquê que eu estou pegando essa água, tá? Mais pra frente vocês vão ver o porquê que eu estou pegando essa água, beleza? Galera, vamos lá. Nossa mise en place, para quem não está acostumado ainda, né? Mise en place é a organização antes de você ir para a panela. Em hipótese alguma, você pode acender o fogo da panela sem antes estar com tudo isso aqui preparado. Em hipótese nenhuma. É aí que os acidentes acontecem, é aí que o ponto se perde, é aí que queima alguma coisa, é aí. Então isso se chama mise en place, que é a organização antes, é o pré-preparo antes de ir para a panela. Você não pode começar uma receita sem antes ter isso aqui pronto para você, tá? Eu cortei uma quantidade maior de cebola e vocês vão saber por quê. Cortei uma quantidade maior de alho e vocês vão saber por quê também. Aqui eu tenho tomate, aqui eu tenho o ouro, dois ouros na verdade da cozinha, que é o tomilho e a cebolete. E aqui eu tenho a minha paixão eterna, que é o manjericão, tá? E aqui eu tenho aquele caldo que eu falei para vocês que ninguém precisa fazer um caldo de carne, ir atrás, ir no açougue, comprar uma carne com osso, encher de água, ferver, cozinhar durante 6 horas, 8 horas para conseguir atingir um caldo de carne de boa qualidade. Eu usei mais ou menos, aqui deve ter mais ou menos 1 litro de água e usei uma colher dessa de caldo para poder dispersar. Durante o cozimento, Thiago, mas você não condena? Condeno, mas eu sei utilizar. A diferença é essa. A diferença de você usar um tablete de caldo de alguma coisa e não saber usar, e um profissional que sabe usar, existe uma grande diferença.
eu vou usar essa água com esse caldo que tá aqui, que coube nessa colher aqui, pra vocês terem uma noção do tamanho da colher, e vou preencher mais ainda ao longo do meu cozimento do meu molho à bolonhesa com mais água, só água, para vocês verem. E até agora eu não botei sal em nada. E aqui um bom azeite e não coloquei. E a minha carne moída tá aqui, tá? Minha carne moída tá aqui e uma regra para vocês aprenderem de uma vez por todas. Nenhuma proteína que vai para a panela pode estar na temperatura da geladeira. Tem que estar em temperatura ambiente, para que não haja choque térmico na panela. E assim começa a soltar água. No caso, todo mundo já deve saber que é a mioglobina, que você perca o ponto e tudo mais. Não é. Então, comprou a carne, vai fazer ela para de noite, tira ela no meio da tarde, ela vai começar a descer a temperatura dela, quer dizer, subir a temperatura dela, ela não vai estar gelada quando for para a cozinha, para a panela, e aí você consegue continuar o processo. Qual é a diferença, na verdade, para esse processo aqui? Na verdade, isso aqui só vai fazer com que atrase o seu preparo. Se fosse para você fazer um bife, aí você teria um problema muito grande, porque você interferiria no suco da carne, na mioglobina da carne, para onde a mioglobina vai, né? Quando você colocar um bife na panela e você não mexer, você vai ver que vai começar a brotar um pouco de sangue, né? Vamos chamar de sangue, né? Todo mundo chama de sangue, vamos chamar de sangue. Você vai começar a perceber que vai formar aquele sangue em cima da carne. Aquele é o momento de você virar. Virou, começou a brotar o sangue de novo. Tá ali, a sua carne está ao ponto e você não cutucou em nada. Você não cutucou em nada na carne. Então, isso acontece se você ficar mexendo o tempo inteiro na carne ou a carne estiver gelada, a mioglobina, o sangue, não vai saber por onde sair e vai sair por qualquer lado. E aí, quando você terminar o seu cozimento, quando você terminar o seu bife, ao invés de estar suculento por dentro, ele vai estar seco. Ele vai estar seco. Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente quer um bife suculento e, para isso, ele não pode estar gelado. Beleza? Vamos para a panela. Galera, olha como é que tá essa panela. Pois é, né? Felizmente, não cheguei aqui a tempo de recuperar essa panela, né? Mas, tamo aí, né? Gente, panela com teflon, gente. Espátula de silicone, por favor, tá? Não cometam esse erro aqui, porque aqui já perdeu-se uma panela, tá bom? Eu quis começar nesse momento com vocês, porque me foi feita essa pergunta essa semana, né? Thiago, eu fui fazer algum bife, alguma coisa assim, e vi que queimou muito rápido, né? A minha manteiga, meu azeite, não lembro qual foi a gordura que foi usada naquele momento que a pessoa me perguntou. E eu falei o seguinte, começa a prestar atenção, que o azeite, ele acima de 60 graus, ele vira uma gordura comum, ele vira uma garrafa de óleo. Ele vai dar o sabor, mas ele vira uma garrafa de óleo. Então, mas a gente quer fritar com ele e não tem problema nenhum. Então a gente vai colocar um pouco de azeite na panela. Eu não tenho paciência, deixa eu abrir uma garrafa, porque... Peraí, pá. Pronto. Colocamos uma quantidade generosa de azeite. Repetindo, não se consegue uma boa comida com insumos de média qualidade, tá? Se você quer um insumo de boa qualidade, invista em boa qualidade. E aí vai
uma dica. Bota um fio de óleo. Tá? Por que o óleo, Thiago? Porque o óleo, ele aguenta altas temperaturas, né? A gordura vegetal aguenta mais ainda, mas não é o caso da gordura vegetal. Então, colocando um fio de óleo vai fazer com que esse azeite consiga segurar um pouco mais e ele não queime. Beleza? Tranquilo. E aí, gente, repetindo, entrei com a cebola, você vê que o meio dela ainda não mexi, porque a cebola está numa outra temperatura diferente do óleo. Então agora eu vou começando a mexer para que o óleo não esfrie e a cebola continue fritando, tá? Uma diquinha preciosa para vocês, né? Vocês podem perceber que aqui desse lado já começou a queimar, quer dizer, já começou a fritar. Aqui ainda tá cru. Isso é uma panela de alumínio. Lembrando vocês, só a panela de cobre que tem toda a superfície da mesma temperatura. A panela de alumínio começou refogado, não sai mais perto dele, porque se você sair, você vai queimar alguma coisa, tá bom? Agora a gente já pode mexer. E vamos agora esperar começar a morenar para entrar com o meu alho, beleza? Pronto, galera, chegou no ponto do alho. Aí vai perfumar a casa inteira, garanto a vocês. E gente, não se preocupem, é essa quantidade mesmo, tá? Porque a quantidade de carne moída é grande, então tem que ser uma quantidade bem generosa de alho, tá bom? E repito, não saiam de perto da panela, beleza? Aí, galera, nosso alho chegou no ponto, nossa cebola chegou junto, respeitando aquela ideia de que a cebola primeiro precisa entrar para depois entrar o alho, não entra os dois juntos, tá? Para que a gente consiga chegar nesse resultado. E agora a gente vai entrar com os tomates, tá? Para que ele possa liberar sozinho toda a água dele. Sem pressa, com muita paciência. Quando ele começar a derreter, aí a gente vai começar com outro processo, tá? Aí, galera, ó, chegamos. Nosso tomate deu aquela derretida bacana, né? Legal, tudo mais. E só vou contar um detalhe para vocês. Em momento nenhum vocês me viram falando que eu temperei a minha carne moída. Não temperei, tá? Porque ela vai receber tanto sabor no caldo, né, que vai fazer a mesma coisa que o risoto, né? O caldo vai dar sabor à minha carne, então eu não preciso temperar ela. Esse é o único momento que eu não preciso temperar a minha carne moída, tá? Então, vou pegar minha carne moída e aí vocês vão ver a maneira de colocar ela, né? Vai colocando aos pouquinhos. Tá? E aí, gente, não mexe. De novo, porque a minha panela vai esquentar essa carne e aí sim eu posso mexer. Até lá eu não posso mexer. Ela tem que ficar aí, tá? Paradinha, sem fazer nada. Vamos lá, gente, não me aguentei. Vamos lá. Vou mexer para vocês verem, né? Ó, primeiro de tudo, carne moída não se pode deixar parada muito tempo, senão ela vai formar blocos. Então a gente não pode deixar que ela forme blocos. Ela tem que ficar uma carne moída. Então a gente tem que estar sempre mexendo, né? Sempre amassando ela, né? E vocês veem
que parou de ferver, porque a minha carne tinha outra temperatura e aí esfriou a minha panela. Tá aos poucos tentando levantar a fervura, mas ainda vai demorar, tá? E aí, daqui já não tem problema nenhum, a gente já entra com o manjericão. O manjericão, gente, é só uma dica para vocês. Piquem ele da maneira menor que vocês puderem. Por quê? Porque se você deixar ele numa folha um pouco grande, ele vai oxidar e ele vai ficar escuro no seu molho e vai ficar aparentemente feio, tá bom? Então, sem pena, sem dó e sem piedade, tá? E aqui eu vou entrar com 2 ouros, com os meus 2 ourinhos, mas não vou entrar com tudo, porque vocês vão ver por que eu não vou entrar com tudo aqui, tá? Eu vou deixar um pouquinho separado para vocês verem o porquê, tá? Deixei um pouquinho aqui separado, tá bom? Aqui foi a cebolete e aqui é o rei da cozinha para mim, que é o tomilho. Também não entro com tudo, deixo um pouquinho separado, tá bom? E aí eu venho sim com o meu extrato de tomate aqui dentro. Para diluir bastante, coloca um pouquinho d'água dentro do pacote. Pronto. E aí, devagar. Paciência, tá bom? Paciência. E aí lembra de sempre estar mexendo para poder não formar os blocos de carne dentro da panela. Ó, sempre formando, sempre mexendo para que esses blocos não venham a formar, tá? Beleza? E agora a gente entra com o nosso caldo. Sem dó, tá, gente? E vocês vão entender o porquê o sem dó. Tá? Tiago, mas tá uma sopa. Tá uma sopa. Vocês vão ver como é que vai ficar, tá bom? Já já a gente se fala. Gente, vamos lá. Muita gente, na verdade, que eu vou na casa, tudo mais, me servem a carne moída nesse ponto. Nesse ponto. Olha como é que isso tá. Isso tá uma sopa. Gente, paciência é uma coisa que você tem que ter na cozinha. Você não pode deixar de ter, né? Tanto é que, por exemplo, aqui você não pode deixar de ter paciência, né? Se eu fosse usar um caldo de carne de verdade, eu preciso de uma carne com osso, eu preciso ter cebola, cenoura e salsão, cozinhando durante 6 a 8 horas. Porra, vocês não têm esse tempo. Vocês não têm esse tempo. Então por isso é que eu vou para esse caldo pronto. Mas aqui nesse momento eu não posso adiantar.
Aqui a paciência precisa reinar. Isso aqui, gente, a gente precisa esperar reduzir. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui já tem uma marca, que era onde o meu caldo estava. E ele está fervendo. Então ele está reduzindo. Vocês vão ver como ele vai ficar. Isso aqui não vai ser servido, gente. Não vai ser assim. Podem ficar tranquilos. Não deu errado a receita, tá bom? Antes de alguém chegue, Thiago não sabe cozinhar, beleza. Se alguém acha isso, tranquilo, não tem o menor problema. Mas eu vou mostrar a vocês que aqui não é o ponto de você servir, tá bom? Tem que ter paciência. Paciência, tá bom? Gente, mais uma vez tô aí para mostrar para vocês que tá começando a engrossar o caldo, né? Vocês estão começando a perceber. A água tá reduzindo, né? Vou mexer aqui para vocês verem como é que tá. Ó, tá começando, a água tá começando a ir embora e o bolonhesa tá começando a subir. Paciência, gente. Sempre fogo médio para baixo, nunca alto, tá bom? A gente não quer que queime. Pode, Thiago, mas vai queimar caldo? Queima, por incrível que pareça. Pode ter certeza, queima, tá? Então, e também o fogo médio para baixo vai fazer com que o cozimento fique lento. E o cozimento ficando lento, ele vai fazer com que os sabores se incorporem melhor, né? Tudo fique mais saboroso, né? Os sabores realmente conversem entre si, se potencializem de uma forma mais completa do que se você colocar em fogo alto, pum, chegou e pronto. E os alimentos não liberaram sabor, não se misturaram, não criaram, eles não se criaram ali dentro, muito pelo contrário. Então, fogo médio para baixo, sem pressa, né? Eu sempre digo a vocês, vai fazer alguma coisa, primeira coisa, panela de água no fogo. E outra coisa, gente, não tem segredo de você receber uma pessoa na sua casa de uma hora para outra. Você, dentro dessas receitas que eu ensinei a vocês, vocês precisam ver qual é a que melhor se encaixa para vocês poderem fazer isso, né? Para você poder receber essa pessoa nessa casa. Essa é uma receita que você não pode fazer de uma hora para outra. Você precisa de um certo tempo. Então, tem que ter paciência. Não adianta eu chegar aqui, levantar o meu fogo e começar e eu servir uma coisa que eu sei que poderia ficar melhor e não ficou. Né? E isso é uma coisa que não dá para perdoar. Então, ó, médio para baixo, tá vendo que tá refogando, tá fervendo bem lentamente, né? Ó como é que já tá. A coisa tá começando a ficar mais bonita e vocês vão ver como é que isso vai terminar, gente. Eu tô mais ansioso do que vocês, pode ter certeza, tá bom? Daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar. Gente, só para mais um cuidado que eu esqueci de falar para vocês. O fogo do molho, ele também tem que ser de médio para baixo pelo seguinte fato. Quando as borbulhas começam a subir, começa a respingar. Olha como é que tá a parede, tava aqui no fogão, então as chances de você se queimar pode ser muito grande. Então, coloca o fogo médio para baixo, para ir cozinhando devagar. As borbulhas vão subir com mais calma, digamos assim, né? Sem tanta potência, e você vai conseguir mexer na sua panela direitinho, né? Vocês podem ver que eu mexi tanto que não formou nenhum bloco. Tem um bloco ou outro, mas isso aí rapidinho a gente amassa no canto da panela
e continua, beleza? Bora pra frente. Gente, lembra que no início do nosso vídeo eu comentei com vocês que todas as minhas massas, elas não são simplesmente cozidas e jogado o molho em cima. Não. A minha massa, ela tem que ter identidade. Minha massa tem que ter identidade. Ela sozinha fala por si só. E o molho só vem para melhorar ainda a situação. Essa é uma coisa que tem que ser levado em consideração. Tá bom? E como é que eu faço isso? Todas as minhas massas, primeiro eu faço elas com alho e óleo. Primeiro, uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Primeiro vou tacar o meu azeite. Vou colocar a minha quantidade de óleo para não queimar o meu azeite. E aí eu termino de usar aquela cebola que eu tinha guardado. Mas não é alho e óleo, Thiago? É, mas para ficar mais saboroso eu coloco cebola, tá? Só o alho não garante o sabor que eu quero, tá bom? Frigideira bem quente, do jeito que tem que ser. O molho vai ficar pronto junto com o macarrão. E aí vocês vão ver como é que vai ficar no final, tá bom? Pronto, galera. Como é alho e óleo, alho. Gente, não esqueçam daquela água que a gente guardou do macarrão, tá? Não esqueça daquela água. Se você jogou fora, tu cometeu um errinho aí bem grande, hein? Tá bom? Não esqueça daquela água. Aquela água ali é extremamente importante, tá? Vocês vão ver agora o porquê que ela é importante, tá bom? Deixa o nosso alho assar, ficar na cor que tem que ficar e que é assim que eu gosto de servir, tá bom? Pronto, gente. Chegamos no nosso ponto do nosso alho, da nossa cebola. Estão ali, muito bem. E aí vem o porquê de guardar aquela água, né, do macarrão. Por que guardar aquela água? Aquela água já tem o amido da farinha de trigo. Então eu não preciso de nada para poder engrossar um molho para isso aqui. Porque se eu jogar o macarrão aqui, ele vai fritar. E se eu jogar a água aqui, vai formar um caldo. E que se eu jogar o macarrão pura e simplesmente aqui, algumas partes vão ter sabor de alho e outras não. Mas se eu jogar a água aqui, isso não vai acontecer, né? Vou deixar aqui. Pode perceber que começou a engrossar. E aí, gente, isso é uma coisa minha, tá? Isso é uma coisa minha. Eu não gosto de servir nada com a cor tradicional. Olha como é que ficou grosso já, né? Eu não gosto de servir nada de cor tradicional. Então, eu gosto de jogar um verde do meu tomilho, um verde da minha cebolete. Se tivesse salsinha, iria também. E aí o macarrão vai ter vida sozinho, sem ser bolonhesa, tá?
Tô aqui com ele. Vou escorrer um pouco da água dele. Escorri. E pronto. O macarrão estava gelado, então tem que subir o fogo da frigideira, né, Thiago? Vamos lá. Na verdade, para isso, eu gosto de usar a pinça, tá? O macarrão, ele já fala por si só, sem precisar de molho de tomate, de carne moída, de nada. Ele já, por si só, ele já é gente, né? Ele já tem identidade, né? Digamos assim. E eu gosto muito desses pontinhos verdes, né, numa coisa branca, né? Eu gosto de usar muito isso também em purê de batata. Gosto muito, né, para quebrar um pouco aquele branco do purê de batata, aquele amarelo, né, do purê de batata. E por aí vai. Nosso macarrão está pronto. Agora nós vamos empratar, beleza? E aí vai uma diquinha, tá bom? Na finalização do prato. Gente, esse é o ponto do bolonhesa. Tá vendo que não tem mais água nenhuma, só tem carne. Olha como é que isso aqui tá cremoso. Quando eu chego na casa de alguém e não é assim que eu como, eu fico muito irritado. Porque é só um infeliz ter um mínimo de paciência. E chegou nesse ponto. Olha só isso aqui. Gente, não é questão de ser rico ou pobre ou alguma coisa. Isso dentro de um pão fica delicioso. Isso com arroz fica delicioso. Isso fica delicioso de qualquer forma. Porque não tem caldo. É só carne e molho de tomate. Só. Então agora a gente vai empratar. Tá bom? Vamos lá. Gente, para quem não viu a forma de empratar o espaguete de legumes, basicamente é o mesmo, tá? A gente vai pegar uma boa quantidade com um garfo, tá? Cuidado para não cavucar muito, não mexer muito e assim quebrar o macarrão. E a gente vai usar uma concha e vai girar. Girar, 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 até que o macarrão perca o contato com a frigideira. Ainda tem ali um pouquinho, então a gente gira, gira, pronto, perdeu o contato todo com a frigideira. Botamos a frigideira de lado, pegamos o nosso macarrão, deitamos a nossa concha e soltamos, tá? E aí vocês vão ver agora. Organizadinho, direitinho. E agora a gente vem com toda a nossa calma do mundo.
Aí quem gosta de bastante molho, aí é com você mesmo, tá bom? Aqui a gente vai limpar aqui do lado já já. E aí, gente, agora vai uma coisa para eu poder... Eu tenho que dizer isso a vocês, tá? Você vai receber uma pessoa hoje na sua casa, né? Ou você começou a namorar faz pouco tempo e não conhece muito bem essa pessoa com quem você tá. E você vai fazer uma massa e toda a massa praticamente pede queijo parmesão, né? Pede um pouco de queijo parmesão. Mas eu vou colocar agora porque eu como. Mas se você não conhece a pessoa, tá se conhecendo ainda, vai receber um grupo na sua casa, jamais, em tempo algum, coloque o queijo parmesão em cima. Porque se a pessoa tiver intolerância à lactose, acabou para ela. Então eu vou colocar porque eu gosto, né? E não tenho intolerância à lactose. E finalizo com um ramo de manjericão. Beleza? A gente dá uma arrumada nas bordas para não ficar sujo nem nada. Eu gosto de usar sempre um pano porque aí dá o brilho, né, o prato, tira as marcas de dedo, né? O que é meio complicado, né? Para quem trabalha na área sabe disso. Tirar a marca de dedo e tudo mais. Tá pronto. Beleza? Difícil? Não muito, né? Só um pouco de tempo, paciência e chegou o final. Beleza?